Olá, galera, tudo belezinha? Vamos dar início aqui ao estudo da trigonometria no triângulo retângulo. E a trigonometria no triângulo retângulo, ela vai relacionar as medidas dos lados de um triângulo com as medidas de seus ângulos. E a trigonometria, ela tem inúmeras aplicações em nossa sociedade. Na astronomia, por exemplo, é utilizada para estimar a distância entre estrelas, na geografia para estimar distância entre divisas e em sistema de navegação de satélite. Já na engenharia, por exemplo, é utilizado para calcular, né, distâncias inacessíveis, como largura de rio, altura de torre, etc. Portanto, tem inúmeras aplicações da trigonometria em nossa sociedade. Então, vamos iniciar o nosso estudo de hoje e vamos começar pelo o que é um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo, pessoal, é qualquer triângulo que possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, você pode perceber aqui pelos desenhos que nós temos vários triângulos retângulos aqui que estão representados em várias orientações diferentes, né? O que você tem que perceber aqui é que em todos esses triângulos, ele vai se encontrar aqui o ângulo reto em todos esses triângulos. Então, sempre que o triângulo possui um ângulo reto, dizemos que o triângulo é retângulo. Outra coisa que é preciso lembrarmos para iniciarmos aqui o estudo da trigonometria são os elementos que compõem um triângulo, pois os lados de um triângulo retângulo, eles recebem nomes especiais. Por exemplo, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Como você pode perceber aqui na figura, nós temos um triângulo, aqui está o ângulo reto, né? O ângulo de 90 graus, e na frente do ângulo de 90 graus, oposto ao ângulo de 90 graus, fica a hipotenusa, que é a maior medida do triângulo. Já os lados que formam o ângulo reto chamamos de catetos. Temos um cateto aqui e outro cateto aqui. Então, esses são os elementos de um triângulo retângulo. Agora vamos conhecer as razões trigonométricas que vamos relacionar aqui com as medidas dos lados e dos ângulos de um triângulo retângulo. A primeira vai ser a razão aqui do seno. A razão do seno é exatamente a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Então, quem é o cateto oposto, pessoal? O cateto oposto é o que fica na frente do ângulo dado. Então, como você pode perceber aqui, o cateto oposto ao ângulo θ vai ser esse daqui. Já o cateto adjacente é o que fica ao lado do ângulo dado. Ou seja, o ângulo θ tem esse cateto aqui adjacente a ele. E a hipotenusa sempre fica na frente do ângulo reto. A razão do cosseno vai ser a medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. A tangente de um ângulo θ, que é esse ângulo que foi fornecido, vai ser a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Deixa eu apresentar aqui esse exemplo para vocês entenderem melhor como que você deve representar essas razões trigonométricas. Vamos calcular o seno do θ. Considerando que o cateto oposto ao θ vai ser o 4, o cateto adjacente ao θ vai ser o 3 e a hipotenusa vai ser o número 5. Então, vamos representar quem que é o seno do θ. O seno do θ é a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Nesse triângulo aqui, o cateto oposto é 4 e a hipotenusa é 5. Então, vai ficar a razão entre 4 e 5. Logo, o seno do θ é 4 sobre 5. Agora, vamos calcular o cosseno do θ.
O cosseno do θ vai ser a medida do cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente é o número 3. A hipotenusa é o número 5. Logo, o cosseno de θ é 3 sobre 5. E a tangente é a medida do cateto oposto sobre a medida do cateto adjacente. O cateto oposto é 4 e o cateto adjacente é 3. Logo, vai ficar 4 sobre 3. Agora, você tem que ficar atento. Dependendo do ângulo, a relação vai ser diferenciada, né? O cateto oposto e o cateto adjacente vão ser diferentes. Por exemplo, vamos considerar esse ângulo beta. Neste caso aqui, o cateto oposto não vai ser mais o 4. O cateto oposto do ângulo beta vai ser o 3, pois fica na frente do ângulo beta. E o cateto adjacente vai ser o número 4. Logo, o seno de beta é 3, que é a medida do cateto oposto, sobre a hipotenusa, que continua sendo 5. A hipotenusa sempre fica na frente do ângulo reto. Logo, a razão aqui que representa o seno do ângulo beta vai ser 3 sobre 5. Agora, vamos calcular o cosseno do beta, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Nesse caso, o cateto adjacente vai ser o 4 e a hipotenusa vai ser o 5. Dessa forma, o cosseno do ângulo beta vai ser o 4 sobre 5. Já a tangente do ângulo beta vai ser o cateto oposto, que é o 3, sobre o cateto adjacente, que é o número 4. Aqui está a tangente do ângulo beta. Agora vamos fazer algumas questões utilizando essas razões. Para solucionar problemas envolvendo as razões trigonométricas, vocês vão ter que identificar as medidas fornecidas no problema e verificar, dentre aquelas razões, qual a que fornece as medidas que é apresentada no problema. Por exemplo, ele pede aqui para determinar o valor do x nas figuras abaixo. Vamos nessa primeira figura aqui. Essa primeira figura, nós temos um ângulo de 15, temos duas medidas aqui, o 24, e ele pede o valor do x. Esse x, pessoal, vai ser a medida do cateto oposto, pois fica na frente do ângulo dado. Já esse 24 vai ser o cateto adjacente, que fica ao lado do ângulo dado na imagem, na figura. Então, se eu tenho o cateto oposto, se eu tenho o cateto adjacente e quero o cateto oposto, você vai verificar, dentre aquelas razões trigonométricas, qual delas que fornece a medida do cateto oposto e do cateto adjacente. Você vai perceber que, dentre aquelas razões trigonométricas, aqui tem o cateto oposto e o cateto adjacente vai ser a tangente. Então, para verificar qual a razão que você deve usar, você tem que verificar o que é fornecido na questão e o que ele pede, né? Então, se ele pede o cateto oposto e tem o cateto adjacente, a razão que você vai utilizar vai ser a tangente do ângulo dado. Nesse caso, o ângulo dado vai ser o de 15 graus. Logo, a tangente de 15 graus é igual ao cateto oposto, que é o x, sobre o cateto adjacente, que é o 24. Se você olhar ou verificar nessa tabela dos ângulos dado no problema, ele fala que a tangente de 15 é igual a 0,26. Então, no lugar desse tangente de 15, você vai escrever 0,26, que vai ser igual a x sobre o 24. Agora, você vai fazer o produto dos extremos é igual ao produto dos meios para encontrar o valor do x. Você põe um aqui embaixo desse 0,26, aí faz o produto aqui, ó. Uma vez o x, vai dar x. E você vai multiplicar esse 24 vezes o 0,26. Realizando esse produto, você vai obter
6,24, que vai ser exatamente a medida do x. Agora vamos calcular o valor do x nesse desenho 2 aqui, na imagem 2, na figura 2. Vamos verificar qual a razão que podemos utilizar para solucionar o problema. Você percebe que este H é o cateto oposto e esse 2000 vai ser a hipotenusa, pois fica na frente do ângulo reto. Verificando dentre as razões trigonométricas, qual delas que tem o cateto oposto e a hipotenusa? Vai ser o seno, né? O seno de quem? O seno do ângulo dado, o seno de 18. Então, vai ficar o seno de 18 graus é igual ao cateto oposto, que nesse caso é o H, dividido pela hipotenusa, que é o 2000. Observando aqui, quem que é o seno de 18 graus? Vai ser 0,31. Então, no lugar deste seno de 18, você escreve 0,31, que é igual ao H sobre o 2000. Põe um embaixo desse 0,31. Você vai fazer o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Eu vou multiplicar uma vez o H, que vai dar o H, né? E vou multiplicar esse 0,31 por 2000. Fazendo esse produto de 0,31 por 2000, vamos obter 620 metros. Logo, a altura aí desse triângulo vai ser 620 metros, que é o x da questão, né? Então, é desse jeito que você deve proceder para encontrar essas medidas desconhecidas utilizando as razões trigonométricas. Em algumas situações, você vai precisar da tabela dos ângulos notáveis, pois em algumas questões, em alguns problemas, não vai vir a medida do ângulo dado, né? O seno, nem o cosseno, nem a tangente. Então, você vai ter que lembrar da tabela dos ângulos notáveis. Existe uma regrazinha bem simples de você construir a tabela dos ângulos notáveis. Você escreve assim, ó, 1, 2, 3, e aí embaixo aqui no cosseno você escreve 3, 2, 1. Ao contrário, ó, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, então você vai colocar o denominador 2 embaixo de todos esses números. Tudo sobre 2. Tudo sobre 2. E vai tirar a raiz quadrada do 3 e do 2. Ou seja, esse 3 vai ficar dentro da raiz quadrada. Esse 2 vai ficar dentro da raiz quadrada. Esse 3 dentro da raiz quadrada. E esse 3 dentro da raiz quadrada. Pronto, você fez o seno e o cosseno. Agora você vai encontrar a tangente. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1, raiz quadrada do 3 e do 2, né? Tudo sobre 2, que vai gerar raiz de 3 sobre 3, que vai dar 1 raiz de 3. Então, a tabela dos ângulos notáveis é essa aqui. Vamos fazer um exemplo aqui utilizando essa tabela. O exemplo 2 nos fala assim, ó, um monumento está num pedestral de 2 metros de altura. Qual é o comprimento da rampa de acesso, sabendo que o ângulo de inclinação da rampa com o solo é de 30 graus? Então, vamos imaginar esse desenho. O desenho fica desse jeito, onde a altura é 2 metros, e o ângulo formado aí com o solo e a rampa vai ser de 30 graus. E ele pede a medida da rampa. Então, neste caso, 2 metros, que é a altura, vai ser o cateto oposto ao ângulo de 30.
E esse x vai ser a hipotenusa, pois fica na frente do ângulo reto. Se eu tenho o cateto oposto e quero a hipotenusa, dentre aquelas razões trigonométricas, qual que tem o cateto oposto e a hipotenusa? Vai ser o seno, né? Então, aqui eu vou fazer o seno de 30 graus. Ele não fornece o seno de 30 graus, que é a medida do cateto oposto, que é o 2, dividido pela hipotenusa, que é o x. Mas, pela tabela dos ângulos notáveis, eu sei quem que é o seno de 30, que é 1/2. Então, no lugar deste seno de 30, você vai escrever 1/2, que é igual a 2 sobre x. Agora, você faz o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Uma vez o x é x, e 2 vezes 2 vai ser 4. Logo, a medida aí da rampa, o comprimento da rampa vai ser 4 metros. Vamos fazer mais um exemplo utilizando a tabela dos ângulos notáveis também. O exemplo 4, ele nos fala assim, ó, uma pipa está a 4 metros de altura e o ângulo formado por sua linha e o solo é de 60 graus. O comprimento da linha bem esticada será em metros de... Então, você vai imaginar como que seria, né, essa pipa aí com a linha bem esticada. Formava um triângulo retângulo, né, onde esse ângulo formado entre a linha da pipa e o solo vai ser 60 graus, e que a altura dele é 4 metros. E ele pede o comprimento da linha, que vai ser o x da questão. Então, observando aqui os dados fornecidos no problema, percebemos que temos o cateto oposto, que é o 4, e a hipotenusa, que é o x. Qual das razões trigonométricas temos o cateto oposto e a hipotenusa? Vai ser o seno, né? O seno de quem? O seno de 60 graus. E o seno de 60 graus é igual à medida do cateto oposto, que é 4, sobre a hipotenusa, que é x. Aí devemos lembrar que o seno de 60 graus, utilizando a tabela dos ângulos notáveis, vai ser raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 2 igual a 4 sobre x. Aí eu vou fazer o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, raiz de 3 multiplicado por x vai dar raiz de 3x igual a 2 vezes o 4, que é 8. Assim, o x é igual a 8 sobre raiz de 3. Aqui tem um detalhe importante. Você não pode ter como denominador um número irracional. Dessa forma, você tem que fazer a racionalização, multiplicar em cima e embaixo pelo número irracional, ou seja, pelo raiz de 3. Se você multiplicar 8 por raiz de 3, vai dar 8 raiz de 3. Multiplicando raiz de 3 por raiz de 3, vai dar raiz de 9. E quem é o raiz de 9? Vai ser o 3. Então, você repete o 8 raiz de 3 e o raiz de 9 vai dar 3. Logo, essa medida da linha vai ser 8 raiz de 3 sobre 3, que vai ser a alternativa B. Vamos para o exemplo 5. O exemplo 5, ele nos diz assim, ó, um topógrafo foi chamado para obter a altura de um edifício. Para fazer isso, ele colocou um teodolito, instrumento óptico, para medir ângulos a 300 metros do edifício e mediu um ângulo de 30 graus, como indicado na figura a seguir. Sabendo que a luneta do teodolito está a 1,5 metro do solo, determine a altura do edifício. Então, ele quer a altura do edifício e fornece aqui os dados da questão, os dados aqui do problema.
Então, primeiro vamos ter que encontrar essa distância daqui até aqui, pessoal, que eu vou chamar de x, pois a distância daqui, essa alturazinha aqui, ó, é igual a 1,5 metro. Ele já fornece no problema. Essa altura é 1,5 metro. Eu preciso dessa outra para somar com 1,5 metro. Ele fala também que a distância entre o teodolito e o prédio é de 300 metros. Então, daqui até aqui, 300 metros. Logo, essa medida aqui também é 300 metros. Temos o cateto oposto e o cateto adjacente, que é esse 300. Qual daquelas razões trigonométricas temos o cateto oposto e o cateto adjacente? Vai ser a tangente, né? Então, a tangente do ângulo dado, que neste caso é 30 graus, é igual ao cateto oposto, que é o x da questão que eu vou encontrar, e o cateto adjacente, que é o 300. Agora, vamos utilizar a tabela dos ângulos notáveis para verificar quem é a tangente de 30. Você percebe que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, você escreve aqui no lugar da tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, que é igual a x sobre 300. Agora, eu vou multiplicar os extremos e os meios. 3 vezes o x vai dar 3x. E o raiz de 3 multiplicado por 300 vai dar 300 raiz de 3. Agora, eu vou dividir o 300 raiz de 3 por 3. E o 300 raiz de 3 dividido por 3 vai dar 100 raiz de 3. Então, isso daqui é a medida x. Vamos transformar isso daqui em número decimal. Vou tirar a raiz aproximada desse 3. A raiz aproximada de 3 vai ser 1,7. Então, vou multiplicar 100 por 1,7. Fazendo esse produto, vamos obter 170, multiplicando o 100 por 1,7. 170 metros. Isso daí vai ser essa medida daqui, do ângulo reto até o topo do prédio. Mas ele fala que a altura que vai estar posicionado aqui, a luneta do teodolito, é 1,5 metros, né? Ou seja, 1,5 metro. Então, vou somar esse 170 mais 1,5, ou seja, 1,5 metro, que vai dar 171,5 metros. Isso daqui vai ser a altura do prédio, pessoal. E aqui finalizamos a nossa aula trabalhando o tema trigonometria no triângulo retângulo. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até a próxima.